Estamos na cidade do Porto, na Rua de São Roque da Lameira, mais precisamente no antigo lugar do Lameiro de Cima. Esta é hoje uma rua muito concorrida. Aliás, é e sempre foi, porque a Rua de São Roque da Lameira é a antiga estrada, uma das mais estruturantes para quem saía do Porto, que ligava a cidade a Valongo, Penafiel e a Trás-os-Montes. Mas, apesar deste bulício, o nome Lameira, Lameiro, evoca-nos um relevante passado agrícola, rural desta região, que, em boa verdade, caracterizou este espaço até meados do século XX. Era aqui que nós encontrávamos extensas propriedades que se estendiam nesta região. Para quem saía do Porto e passava por essa elevação do Senhor do Bonfim, depois abria-se de facto um mundo marcado pela sua ruralidade. E onde desde épocas muito antigas se vão alongar extensas propriedades agrícolas, mas também com espaços de mata, que sempre foi tão importante na economia tradicional, mas também, pelo menos desde o século XVIII, algumas destas quintas começam-se a transformar também em espaços de lazer, tendo os seus jardins, os seus palácios. São propriedades de início muito ligados à aristocracia, à nobreza. Veja-se, por exemplo, casos bem emblemáticos da quinta e do Palácio do Freixo, ali debruçado sobre o Rio Douro, ou a Quinta da Bonjoia. Eram as famosas quintas de Campanhã, mas que ainda nesse século XVIII, nos finais, e depois ao longo de todo o século XIX, começam a ser também propriedades marcadas pela presença da burguesia, que nestas extensas propriedades vão também, de alguma forma, querer marcar a sua ascensão, fazendo erguer, igualmente, qualificadas casas, palacetes. É o caso da Casa de São Roque. Tanto quanto nos permitem os atuais conhecimentos históricos, a Casa de São Roque, a Quinta do Lameiro, no século XVIII, pertence a uma família burguesa, que aqui, nesta extensa propriedade agrícola com matas que se desenvolve em socalcos, vai também desenvolver um espaço residencial relativamente modesto, mas nesses finais do século XVIII e ao longo do século XIX, a burguesia vinha-se instalando, de facto, nestas quintas na periferia, não só de uma forma a tentar-se nobilitar, enfim, equiparar-se aos palacetes da nobreza, mas também por uma questão de segurança. De facto, aqueles finais do século XVIII anunciavam já uma grande instabilidade, primeiro com a viradeira, a ascensão ao trono de Dona Maria I, a queda do Marquês de Pombal, mas fundamentalmente, já no início do século XIX, as invasões francesas e depois as guerras liberais. Muitas famílias encontravam aqui na periferia, apesar de tudo, alguma segurança. Mas depois, ao longo do século XIX, esta tendência da burguesia portuense, poderosa, enriquecida, influente, vai manter esta tradição de desenvolver aqui importantes palácios nesta zona oriental, nascente da cidade. Claro que a burguesia do Porto gostava de ir para o lado oposto, à Foz, aos banhos, mas não abdicava também de vir até aqui, espraiar o seu olhar nas belíssimas paisagens sobre o Douro, respirar este ar bucólico e rural e até fazer alguma caçada. E é exatamente neste espaço que já nesse século XIX, durante a primeira metade, nós vamos ver emergir a figura de José Caetano Lousada. É o proprietário da casa, é um homem influente da cidade, será um dos fundadores da Associação Industrial Portuense, um homem com um importante negócio em torno da madeira e dos móveis. E será ele que, com os seus cabedais, vai então dar início a uma transformação nesta casa modesta.
Na fachada principal da casa encontramos uma pedra decorada com uma inscrição 1792. Tem também um monograma. É como que uma pedra de armas, um brasão. Aqui uma outra forma da família burguesa que possuía a propriedade e a casa se nobilitarem, tentar imitar as casas, os palacetes da nobreza. Entretanto, essa primeira fase da casa, relativamente modesta, como há pouco vos dizia, por meados do século XIX, se não mesmo antes, vai começar a sofrer uma série de intervenções, tornar-se muito mais qualificada, com um certo toque abrasileirado, tão típico dessa época, e nomeadamente da burguesia portuense. Não nos podemos esquecer que José Caetano Lousada, para lá de homem influente, como vimos na sociedade portuense, com fortes ligações ao Brasil, poderá ter tido também aqui alguma influência dos filhos. Um deles é um poeta, um homem que circula muito no círculo dos românticos e ultrarromânticos, amigo de Camilo Castelo Branco, de Soares dos Passos, Arnaldo Gama, e um outro filho faz também negócio, riqueza e obtém enorme prestígio no Brasil. Certo é que assistimos então a uma intervenção que passa pela plantação de árvores e plantas exóticas, nomeadamente voltadas para a estrada. Assistimos também a uma série de conjunto de intervenções que vão fazer com que desapareçam alguns dos espaços mais rurais da casa, em detrimento agora de espaços claramente mais residenciais. Mas é, acima de tudo, um somatório de intervenções, que contam, obviamente, com a colaboração de importantes operários e mestres habilidosos ao serviço de José Caetano Lousada. Entretanto, os anos e os herdeiros vão passando e, nos finais do século XIX, a casa está na posse de uma neta de José Caetano, Maria Virgínia. Ela tem 35 anos, está viúva. É uma bela e esbelta viúva, uma mulher muito culta e que tinha sido casada com um homem igualmente muito influente na sociedade portuense, Narciso Leitão, um joalheiro que servia, por exemplo, a Casa Real com a sua empresa na Rua das Flores, mas também com loja em Lisboa, com sucursais em Londres e Paris. Mas a viúva não ficará viúva muito tempo. Irá casar em segundas núpcias. E esse momento, agora na transição do século XIX para o século XX, vai marcar a mais decisiva fase deste edifício. Uma terceira fase de construção, que agora fica associada não só ao gosto, ao requinte dos seus proprietários, mas também à intervenção de um arquiteto, de um grande arquiteto. E é desta relação harmoniosa entre proprietários e arquitetos que resulta todo o esplendor deste edifício. A imagem que, em grande parte, chega até os nossos dias. Mas afinal, quem são os protagonistas desta história? Pelo menos desta terceira fase de construção da casa, resultando no seu aspecto monumental dos nossos dias. Uma dessas personalidades já conhecemos, Maria Virgínia, essa viúva bela, elegante, culta, que em 1885 casa em segundas núpcias com um homem que se virá revelar um destacado empresário de uma firma ligada à exportação de vinho para todo o mundo e muito especialmente para o Brasil. António Ramos Pinto, que juntamente com o seu irmão,
Adriano, irão fundar uma famosa empresa de comércio de vinho do Porto. Adriano Ramos Pinto ficará muito envolvido na questão da divulgação, da promoção. É um homem muito sensível para as artes. Irá utilizar campanhas que nós hoje diríamos de publicidade agressiva. Mas para o sucesso da empresa vai também contar, obviamente, com o seu irmão, António, que ficará responsável pela gestão comercial. Ora, o desafogo financeiro de Maria Virgínia e de António Ramos Pinto faz com que, na mudança do século XIX para o XX, decidam investir aqui na sua casa de São Roque, adaptá-la ao gosto requintado da época, um edifício que demonstre todo o prestígio e a afirmação social do casal. Uma casa que vai também responder nas suas dimensões a uma família que se vinha alargando. Têm agora 3 filhos. Terão outros familiares mais idosos que irão também para aqui viver. Isto para lá da criadagem. E havia muita que era interna. E, por isso, vão aqui desenvolver uma casa sumptuosa, capaz também de receber convidados, um espaço de representação. E muita dessa sumptuosidade é-nos, por exemplo, revelada aqui na sala de jantar, com materiais de construção de grande qualidade, nos estuques, nas madeiras, nas ferragens, uma sala de jantar que se abre para uma monumental varanda encimada por um vitral onde o RP de Ramos Pinto aqui também está a dominar. E, claro, o mobiliário de estilo império. Mas nesta história há, como referi há pouco no exterior, um terceiro protagonista, o arquiteto. E que arquiteto! Em 1893, António Ramos Pinto torna-se dirigente da Associação Comercial do Porto. Aliás, durante os anos seguintes, irá assumir várias funções diretivas nessa importante instituição da cidade. Chegará a vice-presidente. Mas é também na década de 90 que desaparece Joel Pereira, o arquiteto que vinha acompanhando as obras já quase finais da sede da instituição, o Palácio da Bolsa. Na sequência do desaparecimento de Joel Pereira, a Associação Comercial do Porto vai contratar um jovem arquiteto, em 1899, que havia terminado os seus estudos 2 anos antes em Paris, Marques da Silva. E é exatamente a Marques da Silva, é esse jovem arquiteto que António Ramos Pinto vai incumbir de fazer a intervenção aqui, na casa de São Roque. É uma aposta num valor emergente. Como bem sabemos, Marques da Silva será uma figura marcante nas primeiras décadas do século XX na cidade do Porto. Muita da imagem da cidade é herdeira, de facto, dessas intervenções desse fabuloso arquiteto, autor, entre tantas outras obras, da Estação de São Bento, do Teatro Nacional de São João, do edifício Paládio, do edifício do Banco de Portugal e de tantos outros imóveis marcantes na Baixa do Porto e um pouco por toda a cidade. A relação de António Ramos Pinto com Marques da Silva vai ser profunda. A intervenção vai se prolongar durante 11 anos aqui neste edifício. É uma intervenção de arquitetura, como se costuma dizer, de bengala, ou seja, vai-se construindo e adaptando ao longo dos tempos. Mas Marques da Silva consegue ter aqui uma intervenção de grande unidade, uma intervenção pela modernidade
e por esses requintados estilos de que Marcos da Silva é um dos grandes responsáveis pela sua introdução e difusão na região, a arte nova e mesmo a Art Déco. A intervenção de Marcos da Silva é verdadeiramente notável, não só do ponto de vista arquitetónico, mas também decorativo. E, para lá de tudo isso, pelo tipo de materiais utilizados, muito qualificados. Muitos deles vêm também do estrangeiro, mas temos aqui intervenções notáveis ao nível dos estuques, das madeiras com o predomínio da riga, das ferragens. Aliás, esta Casa de São Roque podemos considerá-la verdadeiramente como um museu das artes decorativas daquela época. E é um bom exemplo, é este espaço de entrada, esta lógia, com estas ferragens notáveis. Aliás, nesta relação da casa com o exterior, merece também destaque a ampla varanda que se abre a partir da sala de jantar para a fachada principal e para o Rio Douro. São 24 metros quadrados, suportados por belíssimas colunas de granito. Mas a varanda, essa foi construída com um material relativamente, na época, recente, o cimento. Uma importante característica da arquitetura de interiores, nomeadamente das residências burguesas, na transição do século XIX para o XX, prende-se com a crescente importância da higiene pessoal, muito alicerçada no medo e na consciência que agora existe das doenças infectocontagiosas. Veja-se o caso da gripe espanhola em 1918, ou esse terrível mal que graçava no país, e particularmente aqui no Norte, que era a tuberculose. Tal leva ao desenvolvimento de estratégias que passam por uma crescente fenestração, a preocupação com a entrada de luz no interior das casas, a circulação do ar, mas também o multiplicar dos espaços de higiene, nomeadamente as casas de banho, com um maior tratamento da circulação das águas, um tratamento dos esgotos, superfícies fáceis de limpar. Mas aqui, na Casa de São Roque, tudo isso, uma vez mais, é associado a um extremo bom gosto e à grande qualidade dos materiais. Veja-se, por exemplo, aqui, esta casa de banho, onde predominam, tal como noutros espaços do edifício, azulejos de arte nova, de matriz belga. A Casa de São Roque tem um belíssimo posicionamento. A sua fachada principal está voltada para sul, para a estrada, para a paisagem, para o Rio Douro e, acima de tudo, para o sol, para a iluminação dominante. É uma casa que se estende em 2 pisos residenciais, mas também uma cave semi-enterrada que, na sequência da intervenção de Marcos da Silva, passa a ser também um importante espaço social. A essa cave acede-se através desta belíssima escada em frente a um imponente espelho. E quando aqui chegamos à cave, de novo somos confrontados com essa característica da arquitetura eclética de Marcos da Silva, misturando aqui de alguma forma diferentes estilos e muitas vezes revivalistas, ou seja, um apego a antigos estilos. Aqui, bem evidente, por exemplo, no pavimento, que de algum modo nos evoca os antigos mosaicos da época romana. Mas aqui somos também, uma vez mais, esmagados pela qualidade dos estuques. Os estuques que nesta casa ficam associados a importantes mestres do Porto, Baganha e os Meiras. Outra importante característica da cultura do habitar, deste romantismo tardio, desta época em que está a operar Marcos da Silva, prende-se com este debruçar da casa para os espaços verdes que as envolvem. E isso é notório também aqui na Casa de São Roque, como já vimos em alguns apontamentos, nomeadamente na varanda. Mas
o sítio onde isso é mais evidente, essa vontade também de como que domesticar a natureza, é esta peça, um dos elementos mais icónicos da casa, o Jardim de Inverno. E era um espaço muito de gostos proprietários. Com efeito, Maria Virgínia era uma apaixonada pelas plantas. Dizia-se que era uma daquelas mulheres que tinham mãos verdes, ou seja, tudo aquilo que ela semeava e tratava tinha um grande sucesso, fossem as camélias no exterior ou, por exemplo, aqui no interior, as orquídeas. Este é um espaço onde, uma vez mais, o ecletismo de Marques da Silva é notório e, uma vez mais, com materiais de grande qualidade. Sejam os azulejos desta fonte provenientes de Sevilha, sejam, uma vez mais, os azulejos belgas ou, claro, esta estrutura metálica de produção portuguesa, que já alguns compararam a um grande símbolo na época de modernidade, como que nos faz lembrar as ilustrações do romance de Júlio Verne, As 20.000 Léguas Submarinas, o Nautilus, esse submarino que nos permitia observar as profundezas do mar. E aqui se abre e nos permite explorar o jardim. No exterior, o jardim desenvolve-se em vários socalcos. O primeiro, junto à casa, é um jardim muito formal, com a definição de canteiros. Aqui também podemos contemplar, muito ao gosto da época, ainda herdeiro do romantismo, os lagos e as grutas que suportam um mirante. No socalco seguinte, desenvolve-se uma área muito significativa. É aqui que nós encontramos a marca daquele que é um protagonista de que ainda não vos falamos. Um jardineiro, um horticultor, com muitas funções que hoje equipararíamos a de um arquiteto paisagista. Jacinto de Matos, que marcou muito o panorama dos jardins da cidade do Porto na primeira metade do século XX. Ele morreu em 1948. Em 1910, quando ele começa aqui a operar, era já o responsável pelo Parque de Pedras Salgadas, pelos jardins da Casa Anderson, atual Jardim Botânico do Porto. É um homem que seguramente foi influenciado pelos jardins românticos de Emílio David ou pelas intervenções de Jerónimo Monteiro, mas também muito pelo seu pai, Zeferino de Matos, que tinha um modesto horto na Rua da Boa Vista, que Jacinto vai desenvolver durante as décadas em que esteve em atividade. E é aqui, neste socalco, por exemplo, que nós encontramos uma parte significativa das camélias, essa árvore tão icónica da cidade. E nós aqui temos uma das maiores coleções de camélias do Porto. São mais de 200 espécimes com mais de 100 anos. Uma coleção verdadeiramente notável. No final da década de 70 do século XX, a Câmara Municipal do Porto adquiriu a Casa de São Roque e os seus extensos jardins. Aqui vai instalar serviços municipais. Uma boa parte do mobiliário foi enriquecer a Casa do Roseiral, a residência oficial do Presidente da Câmara, no Palácio de Cristal. Entretanto, muito mais recentemente, e fruto de um protocolo com o colecionador de arte Pedro Ribeiro, aqui foi criado um centro de arte. Um espaço cultural muito ambicioso, envolvendo importantes nomes internacionais na curadoria e na organização de exposições. Sim, nos nossos dias, a Casa de São Roque, mais do que um espaço local e nacional, pretende estar, de novo, no centro do mundo, com uma atividade relevante. Mas isso serão já outros factos, quem sabe, algumas lendas, seguramente futuros caminhos da história.